nome. Amém e amém. Queridos, um versículo que me abençoa muito, está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 12, parte B. Fala muito ao meu coração que Pedro, terminando esta carta, diz o seguinte: vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Então, meus irmãos, Pedro aqui, a carta dele, ele exorta a igreja, e ele fala muito a respeito da graça divina de Deus sobre a igreja dele. Então, Pedro aqui, ele orienta, ele aconselha a todos nós a vivermos da forma, o que ele diz aqui a essa carta, inspirado pelo Espírito Santo. E é sempre bom nós nos atentarmos a isso, porque toda pessoa que tem autoridade e é um exemplo, ela precisa ser ouvida. E esse é o caso de Pedro. Pedro foi um homem, segundo a Bíblia, foi um exemplo de autoridade. Nós podemos ver a autoridade que ele tinha no nome de Jesus Cristo, de abençoar as pessoas, de curar as pessoas e falar do nome de Cristo diante das pessoas. E ele foi um exemplo de um cristão. Então, essa carta de Pedro, ela deve nos edificar de uma forma bem forte nas nossas vidas. E eu gostaria de voltar e falar sobre o primeiro capítulo da carta de 1 Pedro, a partir do versículo 13, que diz o seguinte: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que pelo meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, Pedro está falando aqui nada mais, meus irmãos, e nada menos, a forma como nós devemos viver em plena tempo de graça. Nesse tempo em que é manifestado em nossas vidas. E se nós observarmos, depois do sacrifício de Cristo na cruz, nós devemos entender que hoje nós vivemos esse tempo da graça. E diante desse texto, eu relacionei aqui 3 tópicos para que nós possamos aprender de que forma nós, como cristãos, devemos viver
em plena graça. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui, que o cristão, os salvos, aqueles crentes em Cristo Jesus, devem viver em santidade. Eu acho isso propício em falar, porque muitas vezes nós podemos nos enganar em relação à graça oferecida para todos nós. E é importante nós observarmos na Bíblia que a vontade de Deus para as nossas vidas é que nós possamos viver em santidade, em plena graça. Então vamos ler o versículo 13 ao 16 novamente, para ficar bem firme no coração de vocês. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Meus irmãos, diante de tudo que nós sabemos, o que Deus fez por nós, nós devemos agir e viver de modo digno dessa salvação. Quem entende da graça, percebe que deve viver em santidade. Deve viver de acordo com os padrões do reino. Em Hebreus capítulo 2, versículo 1, diz algo bem interessante, que diz o seguinte: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Eu quero chamar a sua atenção o seguinte, meus irmãos, que viver em santidade não é fácil. Não é fácil. Nós conhecemos a nossa natureza carnal. E para vencermos a nossa natureza carnal, que é má, que ela se derrama muito ao aspecto a esse mundo, nós devemos observar sempre de que forma nós estamos andando. E para andarmos em santidade, meus irmãos, a primeira coisa que nós devemos observar é a forma como está a nossa mente. Pedro, ele é bem enfático aqui, no versículo 13, onde ele diz o seguinte: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Sede sóbrios. Meus irmãos, nós precisamos ter sobriedade para que nós venhamos nos comportar de acordo com a maneira como Deus pretende que nós possamos viver. Então nós devemos cuidar da nossa mente. Nós precisamos preparar a nossa mente para que nós não venhamos sair desta verdade que Deus pretende que nós venhamos andar. Porque a nossa mente é algo complicado. Você já reparou, não sei se vocês já observaram, que quando a gente fica nervoso, como é que fica a nossa mente? Quando a gente fica triste com alguém, ou então com raiva de alguém, você já reparou como é que a nossa mente trabalha? Então nós devemos cuidar sempre da nossa mente. Porque a palavra de Deus fala que nós devemos viver em santidade em qualquer situação das nossas vidas. Nos tempos bons, nos tempos ruins, nos tempos
em que nós somos perseguidos, nos tempos em que nós somos caluniados e também nos tempos bons. Então nós devemos cuidar da nossa mente, queridos. E cuidar da nossa mente precisa de muita vigilância, de muita sobriedade. Então, queridos, vamos tomar cuidado da nossa mente. Não vamos ser como essas pessoas que não têm esse equilíbrio dentro de si. Agora, como nós vamos cuidar da nossa mente em relação à santidade? É conhecendo a palavra de Deus. É entendendo a palavra de Deus, principalmente no que se diz a graça de Deus. Nos tempos de hoje, nós podemos observar que a graça, ela tem sido falada, ela tem sido ensinada de uma forma que me preocupa muito. Às vezes até me entristece. Porque a graça de Deus, quando Pedro diz aqui para mim, que eu devo viver em santidade, hoje eu tenho ouvido e percebido que tem sido pregado algo diferente. Porque a graça tem sido falada, tem sido orientada para agradar o coração de pessoas. Para alegrar a carne da pessoa, mas não o espírito da pessoa. Então, meus irmãos, nós precisamos estar sempre muito atentos. Nós estamos sendo hoje bombardeados de uma forma muito forte em relação ao ensino dessa graça, que nos leva não para perto de Deus, mas sim para distante de Deus. Nesses últimos tempos, nós temos visto o quanto tem crescido, entre aspas, pessoas que falam que são mestres, que são profetas de Deus, e na verdade não são. Porque estão falando de uma palavra que é santa de uma forma totalmente deturpada, que em vez de atrair as pessoas para perto de Deus, tem levado as pessoas para perto dos valores deste mundo. Nos dias de hoje tem acontecido, meus irmãos, algo que Paulo ensinou para Timóteo. Vamos ler em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 até o 5, que diz o seguinte: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Você está vendo o tanto que hoje nós estamos vivendo esse tempo, no dia de hoje, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Então Paulo está falando para Timóteo, e Pedro também está falando para a igreja. Nós precisamos ser sóbrios, meus irmãos. Nós não podemos ser aquelas pessoas como uma pessoa embriagada, por exemplo, que não tem domínio, não sabe como está caminhando, não tem condições de seguir o caminho que ela precisa caminhar, porque ela não está tendo essa sobriedade que deve ter. Então nós, como cristãos, meus irmãos, nós precisamos estar sóbrios, muito atentos, para que essa verdade que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo não venha acontecer conosco.
Então leia a palavra de Deus. Conheçam a palavra de Deus. Hoje a internet está bombardeando pessoas, falando palavras que não são palavra de Deus. E muitas pessoas dos nossos têm caído nesse erro, porque não tem a sobriedade. E o que traz a sobriedade para as nossas vidas, para a nossa mente, é a palavra genuína do Senhor. Amém? Então vamos ficar atentos, vamos ficarmos vigilantes para que esse erro não venha acontecer conosco. Então, meus irmãos, grave isso no seu coração, essa palavra, sobriedade. Saia daqui esta manhã com o seu coração fixado. O que vai te trazer sobriedade vai ser a palavra de Deus sendo meditada na sua mente. E a palavra de Deus, ela nos leva a crescer como cristãos e nos tornarmos santos, santo da forma como Deus quer que nós venhamos nos tornar. Então, meus irmãos, coloque isso no seu coração. Isso é muito sério para as nossas vidas. Nossa mente deve ser fixada todos os dias na palavra do Senhor. Outra coisa que o apóstolo Pedro está querendo dizer em relação a viver em santidade, a forma como nós devemos viver em santidade, é que nós devemos ser disciplinados diante daquele que derramou graça sobre as nossas vidas. Isso chama-se obediência. Obediência. Para viver em santidade, nós precisamos ser obedientes. Creia e entenda que nós somos salvos, fomos salvos para obedecer. Eu quero que você entenda que aquela pessoa que é salva, ela é uma nova criatura. Ela é uma nova pessoa, ela nasceu de novo. E eu não posso mais andar segundo aos critérios que eu tinha antigamente, quando eu não era salvo, quando eu era ignorante. Mas hoje não, hoje eu não sou mais ignorante, porque eu conheço a palavra de Deus, eu sei qual é a palavra de Deus, eu entendo a palavra de Deus. E quando eu entendo a palavra de Deus, ela só vai ser edificante na minha vida quando eu obedeço essa verdade que está sendo escrito na palavra de Deus. Portanto, eu não posso mais andar segundo aos critérios mundanos que faziam parte da minha vida, mas eu preciso andar segundo os critérios daquele que me salvou. E uma parte maravilhosa que eu sempre falo para a igreja, eu oriento a igreja, porque me edifica muito. Para que eu venha andar em obediência, eu sempre gosto de ler o Sermão do Monte. Porque o Sermão do Monte fala exatamente a vontade, da forma como Deus quer que nós possamos andar, segundo os seus critérios. Imagine só, meus irmãos. E se nós olharmos para o Sermão do Monte, os critérios de Deus são totalmente diferentes dos critérios humanos. E isso faz um movimento na nossa mente que é algo tremendo. Como é que eu vou amar uma pessoa que me odeia? É o que fala no Sermão do Monte. Como é que eu vou caminhar sendo perseguido por conta de Deus? Esses são os critérios de Deus. Como que eu vou andar com o coração puro? Porque a palavra de Deus diz, bem-aventurados aqueles que são puros de coração, íntegros de coração.
Então nós devemos observar sempre, abrir Bíblia. E é algo que quando eu me deparo em relação a viver de uma forma em obediência à palavra de Deus, eu sempre gosto de observar sempre o Sermão do Monte. Para que eu venha caminhar segundo aquele que reina na minha vida. Aquele que determina a forma como eu devo andar. Então, meus irmãos, vamos ser obedientes àquele que de fato é o dono das nossas vidas. E aquele que nos resgatou é santo. E devemos andar nesse mesmo critério. A santidade, ela é imperativa. E você pode ter certeza que nós, quando olhamos nessa palavra, não é uma escolha que eu posso fazer, mas é uma determinação. Ele que impôs isso para nós. E uma coisa que nos garante, nos mostra, nos prova para nós mesmos que somos salvos, é quando eu olho para a palavra eu me desmancho nessa palavra e aceito essa palavra para a minha vida. E eu imponho essa palavra para eu viver. Então, meus irmãos, esse é o critério que Deus chamou para nós vivermos nessa plena graça, em santidade, cuidando da nossa mente, sendo sempre sóbrios e disciplinados, obedientes. Amém? A segunda coisa que eu gostaria de falar a respeito desta palavra, a primeira coisa que a palavra de Deus nos fala é que nós devemos viver em santidade. E o segundo é que nós devemos viver e andar com reverência. O que a palavra de Deus fala aqui? Andar com reverência. Andar em reverência a Deus, queridos. E como é que é andar em reverência a Deus? Está escrito no versículo 17. 1 Pedro, versículo 17, capítulo 1, que diz o seguinte: ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então qual que é a palavra-chave aqui para andar em reverência ao nosso Senhor? Vocês podem me falar? Vocês notaram aí o que está escrito? A palavra temor. Nós precisamos ter temor. Nós não precisamos preocupar e nem devemos preocupar o que as pessoas acham de nós. Mas nós devemos nos preocupar o que Deus tem visto em nossas vidas. E nós erramos muito por conta disso. Muitas vezes nós nos preocupamos muito com o que as pessoas acham de nós e nós erramos. Nós saímos da vontade de Deus para agradar as pessoas. E nós não fomos escolhidos, nós não fomos resgatados para agradar pessoas. Nós fomos chamados para agradar a Deus. A Deus. Vou te dar um exemplo aqui. Hoje muitos líderes têm receio de disciplinar os seus liderados, com medo de perder essas pessoas. Aí passa a mão na cabeça das pessoas que estão em pecado, dá cargos dentro da igreja, a pessoa estando no pecado. Espera aí. Aí nós podemos observar que essas pessoas estão preocupadas muito mais com as pessoas do que com o próprio Deus. Porque Deus, uma das coisas que nós devemos entender e colocar no nosso coração,
que Ele não negocia a santidade dEle. Seja com quem ela for. Então nós devemos sempre, como cristãos, queridos, observar aquilo que Deus tem achado de nós, não as pessoas. Não negociam, não deixam de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade do humano, da pessoa humana. Porque você pode ter certeza que lá na frente, você vai pagar um preço. Então todos nós fomos chamados para prestar reverência ao nosso Senhor. E para prestar essa reverência ao nosso Senhor, a única coisa que nós devemos fazer, honrá-lo. E como é que nós honramos esse nosso Deus? Tendo temor a Ele. Estar atento à palavra, à forma como Ele sempre nos orienta. E uma das formas como nós reverenciamos o nosso Senhor é amando Ele. E o que é amar? O que é amar o Senhor? É observando sempre os seus critérios. Você está vendo que uma palavra vai levando, vai fazendo a conjunção de uma da outra? Acho interessante que em Deuteronômio capítulo 6, 5, Deus falou para o seu povo, Deus primeiro falou para Moisés que ele tinha que transmitir para todas as pessoas. Que diz o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o vosso coração, de toda a tua alma e de toda a sua força. Meus irmãos, nós precisamos amar a Deus da forma como Ele deve ser amado. Então não vamos esquecer isso não. Não vamos esquecer aquilo que Deus fez por nós. Nós precisamos entender que desde a queda, a coisa mais maravilhosa que Deus criou, antes da queda, portanto, vou voltar um pouco no momento da sua criação, o que Ele mais gostou de ter criado fomos nós. E Ele nos escolheu para sermos a sua imagem e semelhança. Mas aí houve a queda, por causa da natureza humana. E por causa dessa queda, Ele não deixou de trabalhar. Desde a queda, Deus trabalha para resgatar o seu povo. E Ele resgatou o seu povo, mediante o seu Filho. Ele ofereceu o seu Filho, Ele deu tudo o que Ele tinha. O melhor que Ele tinha, seu Filho, por causa de nós. E nós como cristãos, nós devemos todos os dias pensar nessa atitude de Deus. E quando eu penso nessa atitude de Deus, eu vou ver que Ele me amou. E quando eu reconheço quando eu vejo e reconheço esse amor, eu começo a amá-lo também. E é assim que nós devemos nos portar todos os dias. Essa é a grande reverência que nós devemos ter diante de Deus. E quando de fato eu amo a Deus, eu vou temer a Ele. E quando eu amo verdadeiramente Deus, eu vou entender que Ele é Pai, mas que também Ele é juiz. Por isso que eu digo aqui esta manhã, que nós como cristãos, nós não temos a imunidade de vivermos de qualquer jeito. Então é bom nós sairmos daqui esta manhã e observarmos a forma como nós estamos caminhando e nos portando diante daquele que nos vê todos os dias, aquele que habita em nós e olha para nós o tempo todo. Eu queria abrir lá em Filipenses para testificar o que eu estou dizendo. Capítulo 2.
versículo 12, que diz o seguinte: assim, pois, amados meus, isso já é o apóstolo Paulo dizendo a forma como o cristão deve andar. Como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolver a vossa salvação como? Com temor e tremor. Com temor e com tremor. Com temor e com tremor. Essa palavra precisa estar em nossos corações. E nós devemos entender, da mesma forma como Deus é Pai, Ele também é juiz. E se nós olharmos, observarmos lá no livro de Mateus, capítulo 7, que é o final do Sermão do Monte, próprio Jesus ensinando aos seus discípulos, que muitos, principalmente os profetas, porque Ele está designando aquela palavra para os profetas, e também para todos aqueles, muitos se levantarão profetizando em meu nome, curando em meu nome. Vai chegar diante de mim, e eu direi a eles: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E por que Jesus estava falando isso no final do capítulo 7? Que é o final do Sermão do Monte. Porque ele orientou todos os discípulos a viver aquilo que ele disse lá para trás, no capítulo 5 e 6. E é algo que precisa estar em nossos corações, irmãos. Se nós vivermos dessa forma, você pode ter certeza que nenhuma fábula estará enganando o seu coração. E você estará sempre alegrando o coração do nosso Pai. Você estará trazendo brilho aos olhos de Deus sobre a sua vida. E para terminar, a última coisa que o apóstolo Pedro quer nos ensinar, a forma como nós devemos viver esta graça, que é o último tópico. Todo cristão deve viver em amor. Todos os cristãos devem viver em amor. A palavra de Deus fala que nos últimos dias, o amor, a fé, se esfriarão em meio ao seu povo. E nós devemos tomar muito cuidado com isso. Porque a prova mais contundente de um cristão, diante dos olhos do Senhor, é o amor. E viver o amor, meus irmãos, também não é algo simples assim. Vamos refletir, eu creio que todos sabem, mas em 1 Coríntios capítulo 13, que diz o seguinte, a partir do versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Portanto, olha o que diz o versículo 4. O amor, ele é paciente. Ele é benigno. O amor não se arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente.
O amor não procura os seus próprios interesses. Não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê. Tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. O amor jamais acaba. E aonde eu consigo ver o amor de Deus? Na figura humana de Jesus Cristo. Esse sim é o modelo para todos nós. Eu quero encerrar essa palavra essa noite para nós olharmos para Jesus. Jesus foi aquele homem que tinha os mesmos sentimentos que nós, que sentia as mesmas decepções, que passava pelas mesmas lutas, que passou por mais tentações do que nós. Ele viveu essa verdade. Ele demonstra verdadeiramente o amor de Deus. Jesus foi paciente, foi benigno. Ele pensava mais nas pessoas do que nele. Ele não procurava os seus próprios interesses. E ele andava em verdade. Ele regozijava-se com a verdade. Ele queria manifestar a glória do Pai através da vida dele. Então, meus irmãos, se nós olharmos para Jesus, que eu estou concluindo aqui, ele viveu a verdadeira graça, andando em santidade, andando em reverência ao Pai dele, ao nosso Deus. Ele andava com temor, sabendo que o Pai dele era um Pai que ama, mas também é um Pai de juiz. E ele vivia em pleno amor. Então saia daqui. Esta manhã, se essa palavra falou ao seu coração, com o coração ardendo, dizendo assim para o nosso Deus, o nosso Senhor: Pai, que eu possa viver de acordo como seu Filho amado viveu, para que o teu nome seja engrandecido através da minha vida. Se nós olharmos para depois a morte de Cristo e sua ressurreição, todos os homens que escreveram a Bíblia, a partir do início da igreja primitiva, do livro de Atos até Apocalipse, todos os escritores bíblicos nos orientaram para viver dessa forma. Não de uma forma diferente, meus irmãos. Então não negociem a graça. Rejeitam essa graça barata. Rejeitam outras doutrinas. Rejeitam as doutrinas que fazem bem para a sua natureza humana. Rejeitam. O quanto é importante, falo mais uma vez, vocês entenderem, conhecerem a palavra de Deus. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Pessoas têm pregado palavras erradas. Pessoas têm pregado palavras apenas para este mundo. E a palavra de Deus, ela é relatada e manifestada para todos nós, para vivermos o eterno. Não aqui, que estamos num tempo da nossa peregrinação apenas para um motivo: glorificar o Senhor, vivendo essa graça que é dita para todos nós diante desta palavra. Amém, igreja? Então vamos ficar de pé. Queria muito
que você, esta manhã, se conectasse ao nosso Deus, ao nosso Pai. E entendermos e sabermos que a nossa posição, ela não é fácil, não é fácil. E que nós precisamos muito da graça, dessa graça que nos dá forças. Nós precisamos da misericórdia de Deus, que possa quebrantar os nossos corações. E a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que venhamos caminhar segundo o desejo que Ele tem para todos nós. Vamos sair daqui posicionados, para que nós não venhamos negociar a palavra de Deus, para a honra e glória do nosso Senhor. Amém, igreja? Então eu queria que você, nesta manhã, fizesse algo diferente. Eu queria que você orasse pelo seu irmão. Eu queria que você abençoasse o seu irmão. Vamos fazer essa oração, um vai abençoando o outro. Pedindo para que Deus fortaleça o seu irmão. E que pela autoridade do nome de Jesus Cristo, que você tenha essa autoridade, que ele possa andar segundo os padrões do reino de Deus. Não segundo os padrões da natureza humana, da natureza desse mundo, que é um mundo caído. Então, meus irmãos, abençoa a vida do seu irmão. Que ele possa ter força para seguir adiante. Andando o evangelho correto, para a honra e glória do nosso Deus e Pai.